Salve, salve meus povos e povas, tudo bom com vocês? Aqui é o Brunão, também conhecido como Cebola Geek. Como vocês devem estar notando aqui, hoje eu vou falar um pouquinho da primeira e da segunda abertura de Dandadan. Caso você não seja inscrito no canal ainda, se inscreve, deixa aquele joinha, comenta aqui embaixo de onde você veio, compartilha esse vídeo para outras pessoas que você acha que podem se interessar e, se possível, é claro, deixar o seu hype e ajudar no canal, ajuda de montão. E se você tiver um hype gratuito, bom, é de graça, né? Então é isso. Beleza? Então, guys, vamos lá. O que me motivou a fazer esse vídeo aqui, inclusive eu fiz uma enquete no Instagram, todo mundo votou para eu fazê-lo, né? Explicando sobre por que aconteceu. Eu vi algumas pessoas, inclusive uma dessas pessoas é um amigo meu, comentando sobre eles acharem que a segunda abertura de Dandadan é pior que a primeira. Mas a questão é que melhor e pior é muito subjetivo, né? E pra mim, pra essa abertura ser, pra uma abertura ser pior que a outra, ela teria que ser uma música menos complexa, menos impactante e que tivesse menos conexão com a obra. Questão é que, depois de ouvir a música várias vezes em sequência, como eu tinha feito com a primeira, inclusive, eu notei que. E claro, né? Eu acompanho o Dandadan desde 2021, desde quando o mangá estava começando a sair ainda, lá em 2000 lá pelo capítulo 5 a 8. Foi algo assim no segundo mês de lançamento da obra que eu comecei a acompanhar. Então, eu sou fã raiz, como dizem, né? Mas o que isso quer dizer? Que privilégios isso me dá? Além disso, e sendo, fanzaço de roteiros e coisas do tipo, é que eu sei exatamente o que a segunda temporada deve adaptar. Eu acertei na mosca na primeira, e eu tenho quase certeza de que eu vou acertar na mosca na segunda. Que ela vai terminar lá entre o capítulo 63 e o 65 da obra. Talvez um pouquinho depois, mas não vai passar muito disso, tá? Mas basicamente vai abordar o arco que já tá rolando e mais um grande arco no meio, e vai terminar com a entrada para o próximo arco. Mas eu vou, sem enrolar, o que acontece? O que eu vim aqui para fazer uma análise das duas aberturas, eu vou fazer uma análise da letra, de como essas letras vão se encaixar quanto à temática e quanto à música. E não somente a letra, como a melodia, a batida e tudo dela, né? Eu não vou dizer batida porque eu não sou técnico musicalmente falando, né? Eu não tenho, eu não sei quantos BPM, que não sei o que. Eu não faço a menor ideia disso, vou ser bem sincero. Mas eu sei identificar o que eu sinto quando eu estou ouvindo uma determinada música, se ela é mais acelerada, se ela é mais animada, se ela é mais parada, e se ela é mais explosiva e também quais emoções ela invoca, tá? Ela invoca, tanto faz. Bom, como eu sei que a gente vai ter uns probleminha de copyright sons, eu sei que eu já tô ferrado quanto a isso, mas a gente vai ouvir os trechinhos das músicas, tá? Eu vou tentar colocar só metadinha dela para não ficar muito extenso e para não dar tanto problema de cópia assim. E aí a gente depois vou partir para análise da letra, tá bom? Então vamos lá. Aqui a gente está ouvindo e vendo aqui a Otonoki, do Creepynuts, né? Interessante, Dandadan vai ser uma coisa que vai se replicar, que a gente vê no nome da obra, a gente vê na letra dessa música, a gente vê na letra da segunda abertura também. É uma onomatopeia japonesa que simboliza o som da batida do coração acelerado e de passadas determinadas em frente. Que é... Entendeu? Eu vou parar antes do pré-refrão, vamos dizer assim. E a gente vai ver um pouco da letra aqui, né?
Ele começa falando, tipo, esses caras não desistem fácil, você não vai ser capaz de competir com eles, mesmo que você se junte. Quabara, 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 que é tipo bater na madeira, é tipo dizer, Deus me livre, coisa do tipo, sabe? É basicamente isso. É você fazer uma prece por segurança. E aí ele fala, enquanto eu oro por segurança, eles se movem em velocidades cegantes. Eles são imortais, nunca silenciosos e não recuam, nos pressionando com a sua ganância egoísta. Saia do meu caminho, você está no meu caminho. Eu sou de fato o outro você. Esse trecho aqui, ele fala muito de pressões sociais, de pressão de vida como um todo. Então, ninguém desiste e mesmo que você se reúna, você não consegue batê-los. Aí a gente pode falar dos poderosos e tudo mais. Mas o que isso significa no geral? Significa que a gente olha para os jovens e os jovens não têm poder de mudar o mundo, de mudar a geração, de mudar a vida no momento. E aqui, mas a gente também pode colocar isso em termos de espíritos, de energias espirituais, de grandes, né, evocações e coisas do tipo. Mas eles são imortais, nunca silenciosos e não recuam. E aqui, e ele fala, saia do meu caminho. Então, tipo, parem de me impedir. Eu sei que vocês são impossíveis de bater, mas eu preciso passar. Então a próxima geração, ela precisa vir adiante, ela precisa viver. E fala, eu sou o outro você, de fato, né? Então você é a próxima geração, você é outra vida. E aqui ele fala, cheio de fantasmas, como Sada-chan e Kaya-chan, que são referências a Sadako e Kayako, respectivamente, de O Chamado e O Grito. Essa Terra dos Mortos é um paraíso. Rei, me perdão por interromper as suas preces, mas quando 4:44 passa, 4:44, por que tem esse simbolismo? Ele até fala Yontu, Yonpu, eu sei que ele fala Yon, 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 mas o número 4 ele pode ser simbolizado como Yon ou como Shi. Para quem conhece japonês já ficou óbvio, Shi significa morte em japonês. Isso é considerado uma palavra de mau agouro. Então o número 4 é considerado um número de azar no Japão, não é o número 13. Na verdade, o número 13 ele é mais considerado um número de azar por ser 1 mais 3, por ser 1, 3 igual a 4, do que por ser 13 mesmo, entendeu? Isso é uma coisa muito ocidental. Então ele fala, quando o além te chama, vamos lá. E aí ele fala 4 pés japoneses, 4 sun japoneses ou 4 bu de altura. Que são 3 os pés é medida de pés, né? Que são 33 centímetros aproximadamente. Sun e bu são medidas japonesa e chinesa, se eu não me engano, de altura, de tamanho. São medidas diferentes. Vindo na sua direção. Se você ouvir uma voz, você está assombrado. Então, tipo... Se você... É aquela clássica situação de você tá assombrado, que aqui tem tudo a ver também com o Okarun indo pro túnel e ele ouvindo a voz da vovó, né, falando com ele. E aqui tem, eu estou dentro, eu estou dentro, eu estou dentro. Que aqui é, eu estou dentro. A névoa se desfez conforme eu abri o caminho para fora. Quando elementos diferentes se encaixam bem juntos, quando a dor sobrepõe a outra. Isso significa o quê? Quem são os elementos diferentes? Okarun e Momo, a princípio. Eles são elementos completamente diferentes. Ela é extremamente extrovertida, explosiva e agressiva. Ele é completamente fechado, tímido e contido. Ele acredita em alienígenas e não acredita em espíritos. Ela acredita em espíritos e não acredita em alienígenas. Então, os dois são elementos completamente distintos que se encaixam muito bem, conforme a gente viu ao longo da primeira temporada. E quando a dor se sobrepõe uma à outra. Os dois também têm as dores do isolamento. Isso a gente vê no primeiro episódio já, eles conversando, tendo uma conversa bastante emocional, inclusive, onde ele sofre bullying por acreditar em aliens e o caramba 4. E ela já foi considerada uma criança maldita, uma criança doida por fazer certas coisas, né, de proteção espiritual quando ela era criança. Então as dores de um e do outro se sobrepõem
E aqui tem uma coisa engraçada, uma coisa doida, que ele fala assim, a névoa se dissipou conforme eu estava tentando sair. Isso é o tipo, o seu eu verdadeiro, suas emoções tentando sair do seu peito, tentando sair, se expor. Só que, e elas só começaram a conseguir sair, essa névoa que cobre tudo que a gente vê, se desfazer, quando as dores se sobrepuseram umas às outras e essas peças diferentes se encaixaram e o e a dor, ao invés de juntar as dores, causar mais dor, causou alívio, entendem? して吐いてた先で君はあなた猫と僕がうまく噛み合ったら痛みが重なったら心からだ頭見抜けてゆくなんだか背中に今羽が生えたならば暗闇からさらば愛飛び立ってゆく彼方愛心からだ頭懐かしい暖かさ足元に羽が生えたならば暗闇からさらば愛飛び立ってゆく彼方何度だって生きるお前や君の中また野良闇の中胸の奥に潜いてるメロディーリズムにEntão a gente tem um refrão. Coração, corpo e mente transbordando de alguma maneira. Ou seja, quando eles se conectam, tanto o coração deles tomado por emoção, quanto seus corpos tomados pela ação de tentar se salvar, tentar de proteger, e as suas mentes que agora estão pensando em uníssono, mesmo que eles não estejam fundidos, né, mas eles estão pensando na mesma coisa, transbordando de alguma maneira. Se houvesse asas em nossas costas agora, eu diria adeus às trevas de algum jeito. E para longe nós voaríamos. O que isso quer dizer? Que se tivessem asas, né, se eles pudessem fugir dessa... E aqui a gente tem uma metáfora dupla, né? Porque a gente fala tanto do sobrenatural quanto do passado deles. Porque eles dão as costas para essas trevas da solidão, do isolamento, do bullying, para uma nova conexão, para novas conexões, né? Para se abrir finalmente. E também na questão de tentar fugir desse sobrenatural. Então, se eles tivessem asas, se eles tivessem essa possibilidade, eles estariam fugindo desse sobrenatural. E aqui é a segunda parte que ele fala, né? Também, de novo, coração, corpo e mente, e o calor nostálgico. Calor nostálgico, quando a gente pensa, é o carinho, né? O carinho de mãe, o carinho, o afeto, afeição. Que aí não necessariamente é de carinho maternal, mas é o carinho, é o afeto, é o cuidado, né? Se flores desabrochassem aos nossos pés agora, eu direi adeus às trevas de qualquer maneira. E para longe nós vamos voar. Então, é como se... E essas flores desabrochando a gente pode dar à luz como sentimentos, como conexões, como paixão, como não somente paixão, mas é mais isso. E aqui se fala, né? Eu viverei novamente e novamente dentro dele ou dentro de você, por trás dessas pálpebras e dentro dessas orelhas, na melodia e no ritmo que assombra nas profundezas do seu coração por muitos anos. A gente está falando de sentimentos, emoções e amor. Então aqui a gente está falando exatamente dessa conexão que nota-se nesse começo e que vive, né, escondida aqui dentro até que ela seja desperta. Aí a gente vai ter o segundo trecho, que eu não vou colocar o áudio, tá? Mas que fala... hoje, novamente, no meio dos bancos do inferno. Bancos que eles dizem bancos de pedra, bancos de areias, né? Empilhando pedras até o topo do topo. Ou seja, é uma competição constante e a gente está no inferno, onde a gente está sempre com alguém querendo dar uma facada nas costas, querendo nos enganar, passar a perna e coisas do tipo. Lutando de espada com espadas contra os demônios. Um massacre da serra elétrica lírico. Então ele fala muito dessa questão do... Aqui ele está usando, claro, né, uma auto-fala, né, de falar dele mesmo, usando a música como uma metáfora de que ele corta o mal com a música dele.
Mas ali, luta de espada com demônios é exatamente você tá tendo que vencer o seu demônio a cada dia, o seu demônio interior. Como a gente fala, vencer o seu leão a cada dia, né? Atravessando o mar aberto, cantando sozinho, xalalá. Então você tá lá cantando e passando. Se você precisa de purificação, traga pilhas de notas até o fim do tempo. Ok. O que simboliza isso? É que a purificação, a pureza, a natureza, o jeito de você vencer e de você se ver livre nesse mundo, infelizmente está sendo cobrança atrás de cobrança. E hoje a gente paga pelo ingresso no portão do céu. Então é você ir para uma igreja onde você tem que coletar dízimos, ou ir para um centro onde você tem que pagar por purificações, ou por viagens, ou por qualquer coisa. Então, no fim das contas, sempre acaba sendo um empilhamento de contas e de notas. E aí ele fala: alguém abriu a caixa de Pandora. Eu não me importo com o que com o que acontecerá adiante. Ou seja, alguém abriu a caixa de Pandora, o meu coração, minhas emoções, minha explosão, meus interesses. Por conta disso, o protagonista já não se importa mais com as cobranças e com nada disso de mundano, porque agora ele tem isso. Agora ele tem algo com que ele realmente se importa. E aí ele fala: já faz um tempo, e também tem uma metáfora aí de certo modo, com a Vovó Turbo. Já faz um tempo, eu esperei algumas centenas de anos por esse mundo livre. Iniciantes e crianças não venham por aqui ainda, seus estúpidos. Eu tenho quase certeza que a gente acabou de fazer contato ocular. Isso também é uma metáfora para uma coisa japonesa da Yakuza, né? Que os Yakuza, eles dizem que se você travar olhares com o Yakuza, você está desafiando ele e, consequentemente, você pode estar marcado para morrer. Aí ele fala: então é isso que você queria nos mostrar, Shyamalan. E Shyamalan, a gente fala do M. Night Shyamalan, diretor de cinema conhecido por seus plot twists intensos, por uma forte conexão com o sobrenatural, seja ele alienígena, seja ele fantasma. Sim, o Shyamalan já abordou os dois temas mais de uma vez. Caso vocês não lembrem, Sinais e O Sexto Sentido. Tô falando de obras mais antigas dele, não tô nem trazendo pro atual. Tá? E aí a gente volta pro refrão, pro pré-refrão, só que aqui tem diferença, tá? Ele fala: eu estou dentro, e ele fala: eu cansei de dormir, e aqui você estava, me esperando. Quando elementos contraditórios abraçam os ombros uns dos outros, quando a ira se dissipa. Quando a raiva se dissipa. Então, os elementos contraditórios, né? Duas pessoas, dois opostos que se atraem, que se conectam, e que vão se encaixar, vão se abraçar, vão se acolher, e, consequentemente, vão trazer novamente para aquele velho refrão. E, claro, né? As emoções, o coração, a paixão, o amor, que estava dormindo, que acordou e você estava lá esperando. Então, basicamente, é muito fofo nesse sentido de pensar que nunca é tarde pro nosso amor, para nossas paixões, né? E aí ele fala a mesma coisa, né? Do refrão, padrão, 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 mesma coisa. Então, o que essa música trata? Ela trata de explosão, impulso, início, novas conexões, despertar de emoções, um conflito entre fugir do sobrenatural e dar as costas para um passado ruim em prol de um novo futuro agitado. Então, basicamente, você tá se metendo nesse mundo cheio de coisas sobrenaturais, mas ao mesmo tempo você está aprendendo a lidar com essas emoções que acabaram de se explodir e de se expandir de uma maneira que você não esperava e que não acontecia há muito tempo. Tá? Então a primeira abertura, ela tem tudo a ver com a primeira parte de Dandadan, com a primeira temporada, porque realmente a gente vê os personagens se conhecendo, tendo conflito, sendo completamente opostos um ao outro, entrando em tretas e intrigas e resoluções inesperadas, e despertando, de certo modo, sentimentos e conexões inesperados por ambos. A gente sabe que, pelo menos, é deixado até bastante explícito que os dois não estavam esperando que essas conexões acontecessem. Então, então são essas pequenas e grandes surpresas da vida. E a gente vê também essa assombração que se fala, né? A gente pode falar tanto da assombração, da cobrança constante externa, quanto da cobrança constante interna. De cobrança da gente ter resultados, da gente crescer, da gente querer calar os nossos próprios defeitos, por assim dizer.
e mostrar a nossa melhor versão. E aqui a gente vai ter agora Aina the End cantando On the Way, que é a segunda abertura de Dan Dan Dan, e que vai ter uma mudança de tom completa. A música tem um tom completamente diferente, mas a letra ela vai abordar alguns temas similares, tá? Mas preparem-se, porque a música é muito boa também. E é um outro estilo completamente. Enquanto um era um hip hop mais estilizado, que é o padrão do Creepynuts, é o estilo deles. A Aina the End ela puxa mais para um pop rock com elementos eletrônicos e uma coisa mais própria. Talvez até uma namorada no indie, assim, de leve, tá? Interessante, tá? Ela fala de Sentimentaru Nakoi. Sentimentaru Nakoi. Sentimentaru não é uma palavra que existe em japonês. Ela é inglês falado em japonês. Então é sentimental. Ou português mesmo, sentimental. Tá? E koi é amor. Então Sentimentaru Nakoi é amor sentimental. Vai ter uma parte da tradução que eu vou inverter aqui, porque no japonês ela faz mais sentido pela troca de ordem das palavras, tá? Ela fica mais impactante, eu diria. Mas esse comecinho ela fala, eu vou rugir. Por quê? Porque gritar não é o suficiente, é rugir. Quero te proteger mesmo que eu esteja coberto em sangue e lama. Na estrada revolucionária, ou seja, nessa revolução da vida, revolução do amor, dos sentimentos, de tudo, porque eu sou louco ou louca por você. Neste mundo mergulhado em escuridão, eu encontrei um amor sentimental. Então, ela fala perfeitamente sobre a jornada de Momo e Okarun, que vivem exatamente, que já conhecem agora, já estão viajando juntos e tudo mais. E como aqui eu acho que esse trecho ele fala muito sobre o Okarun, principalmente, por ele estar sempre coberto de sangue, de lama, de tudo, porque ele se joga de peito para defendê-la. E a verdade é que os dois são loucos um pelo outro, né? Ou pelo menos, mesmo que eles não saibam disso, mesmo que seja um amor não declarado, não falado. Mas os dois encontraram os sentimentos, esse amor sentimental, nesse mundo sobrenatural cheio de trevas, tá? E aqui o rugir é exatamente aquela vontade de botar pra fora esse sentimento que fica engarrafado no peito. E aqui a gente vai... Dan, 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 dan. Coração de novo. Dan, 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 dan. Importante. Você nota que tem duas representações do personagem. Por quê? O diabinho representa aquele eu interno, aquelas dúvidas, aqueles questionamentos e aquele sentimento explosivo que está sendo contido há muito tempo. Então, o que acontece, né? A gente vai voltar aos trechos, tá? E aqui, a gente vai até aqui, tá? Antes do segundo refrão. Que é onde terminaria a abertura. Ele fala, olhos doces e melosos. Esses olhos, na verdade, contextualizando, esses olhos doces e melosos me deixam, me botam numa encrenca porque você é estranhamente sexy. Isso é claramente como a Momo vê o Okarun. Porque ele tem o nome do ídolo pelo qual ela é apaixonada, o Takakura Ken, e ele tem o jeito
de cara à moda antiga que ela era apaixonada, que ela é apaixonada, mas ele também é super covarde, tímido, fechado, esquisito, por assim dizer, né? Como chamariam. E... Mas aí, então ela quer rejeitar os sentimentos. Afinal, eles são tão diferentes. Eles acreditam em coisas diferentes. Eles só estão ali no mesmo lugar, lutando por aquelas coisas, por acaso. Por que, que eles deveriam ficar juntos? Por que, que esse sentimento faria sentido? Só que a realidade é que tudo que tem nele, apesar de não fazer sentido, a atrai. E aí ela fala: eu quero ter a coragem de segurar a sua mão. Por quê? Porque efetivamente os dois andam lado a lado, mas não andam de mãos dadas, mesmo que os dois queiram fazer isso. E eu acho que eu não consigo fazer isso enquanto eu souber o meu lugar. Ou seja, enquanto os. E isso se aplica aos dois, mas aqui eu posso dizer que a gente está vendo o trecho da Momo, tá? Mas o lugar deles é que eles se colocam no lugar de amizade, num lugar de achar que o outro não tem interesse nele. Então o Okarun não acredita que a Momo tenha interesse nele e a Momo não acredita que o Okarun tenha interesse nela. E ao mesmo tempo, os dois acham que são insuficientes para o outro. Mesmo que os dois já tenham uma noção de como eles se sintam perante ao outro e de que um já tenha dado sinais para o outro de como se sente. Mas eles são muito jovens, eles são personagens acho que têm 16 anos. Então, para eles, é tudo muito novo, é tudo muito difícil de se falar. Se algum de vocês teve 16 anos ou tem, vocês sabem a dificuldade que é colocar sentimentos para fora. E aqui a gente tem o pré-refrão, né? É, é, paredes escuras de túnel, segredos que pingam, o meu coração corre gentilmente. Aqui a gente está falando, justamente, tem uma metáfora relativa ao túnel, onde aparece a primeira parte, né? Mas aí eles falam que não é somente isso. A gente está também fazendo uma metáfora refletindo os sentimentos que estão perdidos nesse túnel escuro, onde os segredos pingam, né? Os segredos que são esses sentimentos que um tem pelo outro, mas e o coração corre gentilmente, tentando chegar ao outro lado, tentando chegar a algum lugar. E aí vem o dame dame, mate mate, que é a chegada do outro lado, que é passional, que é explosivo, que é visceral, e que fala: eu quero abraçar a maldição e a doença. E o que, que isso lembra para vocês que viram Dandadan? É óbvio, a gente tá falando abraçar a maldição e a doença, a gente lembra do Okarun, basicamente, que tá amaldiçoado pela vovó Turbo, podendo se transformar e mudar completamente de personalidade, virar e ter poderes efetivamente demoníacos, porque é um demônio, né? Um yokai japonês é um demônio. E aí fala: eu posso me soltar agora? Que também lembra o modo Rampage, né, do próprio Okarun, que é que ele pode se soltar, acho que 3 vezes. Ele pode ir all out, né, 3 vezes enquanto ele se transforma. E aí a gente volta ao refrão, né, que é exatamente o mesmo refrão lá do começo, que é: eu vou rugir, quero te proteger, mesmo que esteja coberto de sangue e lama e tal, 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 tal. Beleza. Aí tem o interlúdio, né? Aí vai ter o segundo trecho, que fala: quero estar do seu lado, não importa o que aconteça. Eu estou contando com você, mesmo que você seja awkward, esquisito, covarde, tímido, é uma coisa do tipo. O fogo que parece apagar se eu segurar muito forte, ou seja, se eu pressionar, se eu sufocar, que acontece até na primeira temporada, inclusive, da questão da Momo tentar sufocar, tentar pressionar para ver se sai esse sentimento e não funciona. E aí fala: eu posso abordá-lo com garras de amor, ou seja, com essas garras da paixão, eu posso me jogar nesse sentimento? E aí vem o pré-refrão de novo, né? Que é o segundo, que é o trecho pré-diabinho, vamos dizer assim. Eu quero me entregar a você e ser segurada por você. Eu não me importo se eu perder tudo. Meu coração corre gentilmente. Então, eles estão dispostos a abrir mão de tudo e mergulhar nesse mundo desde que eles possam estar juntos. Então aqui, dame, mate, mate. E aí vai: eu vou abraçar tanto a maldição quanto a doença se eu estiver com você.
eu posso me soltar agora? E aí vem o segundo trecho, que aí já muda o segundo refrão. Me fazendo chorar, eu não vou te soltar até que eu esteja completamente sem palavras. Na estrada revolucionária, porque eu sou louca por você. Na minha jornada incerta, o que eu encontrei foi um amor sentimental. Então aqui a gente encontra novamente os personagens nessa estrada revolucionária que revolucionou a vida deles, o Okarun através da perda das bolas, e a Momo através da descoberta de que existem alienígenas, existe tudo isso nesse mundo. Claro, de certo modo os espíritos ela já sabia que existiam, mas né, vocês entenderam. Eles... E aí a gente vem o segundo pedaço, né, já, que tem uma ponte, porque esse trecho ele muda, tá? Depois do segundo refrão aqui. E aí o que acontece, né? Yume ni Muchu? Tá, Yume ni Muchu não é Kenimuchu. Mudou o trecho. A tradução tá errada nesse pedacinho aqui. Mas basicamente se eu estiver indo em frente, se eu for seguir em frente, tem que ser eu e você juntos. Na estrada revolucionária, porque eu sonho com você. Yume é sonhar, no caso, né? É sonho. Dame. Mate. E olha que legal o trecho final. Por que esse trecho final é tão importante, né? Vamos lá. Porque no fim das contas acontece tanta pressão e tantas coisas que finalmente aquelas emoções internas que estavam borbulhando e provocando e incentivando se misturam com a parte externa. E os interesses se alinham finalmente. Então aqui ela fala, após o pré-coro, né, vamos dizer assim, ela vai e lança o refrão de novo, né? E o que acontece? Por que essa música tem tudo a ver? Porque essa música ela simboliza que os personagens eles abriram mão, eles desistiram de fugir desse mundo sobrenatural. Na verdade, eles estão prontos para mergulhar de cabeça no sobrenatural, nas trevas e enfrentar tudo de cara, desde que isso os dê mais tempo juntos. Então essa conexão que eles encontraram nesse mundo de trevas, nessa jornada incerta, que leva... essa conexão que eles encontraram é algo tão precioso que faz eles quererem abraçar a maldição. Até o próprio Okarun abraça a maldição. Ele prefere continuar amaldiçoado e ser útil e poder proteger a pessoa que ele está descobrindo que ama do que voltar pro que tinha antes, entende? Então, em algum momento, ele abraça esse demônio interno dele. E aqui é exatamente ela, tipo, dando um basta nesse lado rebelde e falando que, tipo assim, e meio que a gente é a mesma coisa, a gente é a mesma pessoa, vamos dizer assim, né? Então, essa segunda música, ela tem um outro tom, ela tem um tom mais... como é que eu posso dizer? Mais opressivo, talvez. Enquanto a primeira música ela era muito animadinha, não sei o que, essa música ela é mais visceral. A voz da Aina The End, ela tem uma coisa de vir de dentro, assim, que eu só vi em poucas outras cantoras, inclusive. Eu lembrei de Minami agora. Mas a Ado também consegue fazer isso na OCWA. Mas basicamente, essa conexão, tanto através da letra quanto através da música, da melodia dela e tudo mais,
elas fazem uma ponte muito boa entre as diferenças da primeira para a segunda temporada. E a segunda temporada ela vai ser muito sobre olhar para dentro, olhar mais a fundo nesse mundo sobrenatural, porque eles vão ter uma conexão extra constante e muito grande a partir de agora. E, e também a decisão que eles vão tomar juntos de mergulhar nisso ao invés de continuar tentando fugir disso. De perceber que aquilo é parte da vida deles. Então essa música, ao invés de ser uma melodia animada sobre novas conexões, ela é uma melodia visceral sobre uma conexão existente, todas as confusões e sentimentos que ela traz. Então é sobre um amor calado, sobre a dor de querer se declarar e não sair o grito, e essa paixão no meio desse caos do sobrenatural, de enfrentar aliens, demônios e tudo mais que vem pelo caminho deles, e a disposição de fazer isso de bom grado, desde que isso permita que eles passem mais tempo juntos. Então é isso, gente. Essa foi a análise completinha, tá? A análise da primeira letra, a análise da segunda letra, a ponte entre os dois trechos e a diferença entre o que uma simboliza para a primeira e o que uma simboliza para a segunda, e que talvez o que esteja de errado, o que mudou, não é que a segunda música é pior que a primeira, nem nada do tipo, e sim que ela é diferente e que ela representa com perfeição o que a segunda temporada vai abordar com mais foco, com mais força, e que na verdade talvez você deva se preparar para essa mudança. E essa música pode ser a ponte perfeita para te preparar para o que vem por aí. Tá bom? Então, gente, como sempre, um beijo enorme no coração de vocês. Muitíssimo obrigado. GG. E até logo.